Amigos, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês para refletirmos sobre um tema que atravessa nossa existência, a felicidade. Mas mais do que isso, o foco da nossa conversa será o bem-estar, algo que muitas vezes confundimos com alegria, prazer ou sucesso, mas que é, na verdade, muito mais sutil, mais profundo e mais difícil de medir. Hoje, eu quero convidá-los a olhar para esse tema por meio de um capítulo específico, o 37º do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Para quem ainda não conhece, Kahneman é um psicólogo ganhador do Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho sobre como tomamos decisões. E nesse capítulo, ele nos oferece uma chave poderosíssima para entender por que muitas vezes vivemos insatisfeitos, mesmo tendo tudo para estarmos felizes. O ponto central é o seguinte: nós não temos uma só mente que julga nossas experiências. Na verdade, convivem dentro de nós dois eus. O eu que experimenta e o eu que lembra. E como veremos, eles nem sempre concordam. E isso tem implicações práticas enormes na forma como organizamos nossa vida, nossas prioridades e nosso tempo. Vamos começar pela ideia mais marcante desse capítulo: a distinção entre dois modos de avaliar a vida. Kahneman os chama de, primeiro, o eu que experimenta. É aquele que vive o momento presente. Ele sente dor, prazer, tédio, calma, estresse, alegria. É o eu do agora. Segundo, o eu que lembra. É aquele que observa o passado e constrói uma narrativa. É quem responde quando alguém nos pergunta: como foi seu ano? Ou você é feliz? Essa diferença parece sutil, mas é crucial, porque quem toma as grandes decisões em nossa vida é o eu que lembra. É ele que escolhe mudar de emprego, casar, se mudar, fazer um curso, ter filhos, ou seja, são decisões sobre o futuro, tomadas com base nas histórias que contamos sobre o passado. Só que o eu que experimenta é quem vive essas decisões no dia a dia. E muitas vezes ele não está satisfeito com as escolhas que o eu que lembra fez. Kahneman dá um exemplo clássico. Imagine que você vai a um concerto de música. Durante 90% do tempo, a experiência é maravilhosa, mas no final acontece uma falha no som, um ruído terrível. O eu que experimenta teve quase 2 horas de prazer, mas o eu que lembra registra o episódio como frustrante. Qual experiência vale mais? Do ponto de vista emocional, essa diferença nos afeta diretamente. Se basearmos nossas decisões apenas no eu que lembra, podemos construir uma vida que soa bem na memória, mas é desconfortável de viver. Diante dessa distinção, surge a pergunta: como medir o bem-estar real, vivido? A resposta que Kahneman propõe é o Day Reconstruction Method, ou método de reconstrução do dia. Com esse método, as pessoas são convidadas a dividir o dia anterior em episódios, como se fossem cenas de um filme, e descrever o que estavam fazendo e como se sentiram em cada momento. Por que isso é revolucionário? Porque ele não pergunta simplesmente: você é feliz? Que é uma pergunta vaga e subjetiva. Em vez disso, ele nos obriga a pensar em como nos sentimos durante as experiências reais, algo mais próximo do eu que experimenta. Com essa abordagem, foi possível identificar padrões, que certos tipos de atividade, como convívio social, momentos de lazer, pausas para descanso, estão associadas às emoções positivas. Já outras, como deslocamentos longos, reuniões improdutivas, tarefas repetitivas, estão ligadas a sensações negativas. Ou seja, o bem-estar não é uma ideia abstrata. Ele se expressa no uso que fazemos do nosso tempo. Com base nos dados obtidos por esse método, Kahneman e seus colegas desenvolveram uma medida chamada Índice U.
Esse índice representa a porcentagem do tempo que uma pessoa passa em estados de desprazer, sentindo estresse, irritação, tédio, frustração. E os resultados são preocupantes. Em muitos casos, as pessoas passam entre 30% e 50% do seu dia em atividades que lhes causam desconforto emocional. E o mais intrigante, muitas dessas atividades são escolhidas por nós mesmos ou impostas por estilos de vida que valorizam produtividade a qualquer custo. Se pararmos para pensar, isso tem um peso imenso. Estamos trocando bem-estar cotidiano por narrativas de sucesso. Trabalhamos mais para comprar coisas que não conseguimos aproveitar. Aceitamos rotinas sufocantes por status ou promessas de futuro. E ao fazer isso, estamos elevando nosso índice U. Estamos dizendo ao eu que experimenta: aguente firme, porque o eu que lembra vai gostar da história no final. Mas será que vale a pena? Kahneman nos lembra que o tempo é nosso principal ativo emocional. Não é o dinheiro, nem o reconhecimento, é o tempo. E a forma como usamos esse tempo, com quem estamos, o que fazemos, como nos sentimos, moldam nosso bem-estar de maneira muito mais poderosa do que imaginamos. Atividades que promovem estado de fluxo, em que estamos totalmente imersos, engajados, com sensação de controle, são aquelas que mais contribuem para o bem-estar. Isso pode incluir trabalhar em um projeto estimulante, tocar um instrumento, praticar esportes, ler um bom livro. Por outro lado, atividades passivas, como assistir TV por muitas horas, usar redes sociais de forma automática ou cumprir tarefas mecânicas, não costumam gerar bem-estar real. O problema é que essas últimas são muitas vezes o que mais ocupa nosso tempo livre. Elas prometem descanso, mas não restauram. Prometem prazer, mas não envolvem. Portanto, um dos aprendizados mais práticos do capítulo é repensar como usamos nosso tempo. É um passo concreto para melhorar a nossa qualidade de vida. Não se trata de fazer grandes mudanças, mas de pequenas trocas. Mais conversas significativas, menos tempo em filas. Mais pausas reais, menos compromissos automáticos. Mais presença, menos distração. Uma parte importante da discussão envolve o papel do dinheiro na felicidade. Kahneman mostra que a renda tem sim influência sobre a satisfação com a vida, especialmente quando ajuda a resolver necessidades básicas: alimentação, segurança, moradia, saúde. Mas o impacto do dinheiro no bem-estar experimentado é muito mais limitado. Depois de certo ponto, ganhar mais não melhora significativamente a experiência emocional do dia a dia. E aqui entra novamente o eu que lembra. Ele adora metas, status, comparações. Ele se sente realizado com promoções, aquisições, prêmios. Mas o eu que experimenta vive cansado, apressado, solitário, porque precisa sustentar a vida que o outro planejou. Essa é uma armadilha moderna. Buscamos uma vida que parece admirável aos outros, ou memorável para nós mesmos, mesmo que ela seja penosa de viver. Isso explica, em parte, porque vemos tantas pessoas aparentemente bem-sucedidas, mas emocionalmente esgotadas. Um dos achados mais consistentes do capítulo é também um dos mais antigos da sabedoria humana. Relações significativas são a principal fonte de bem-estar. Atividades feitas com outras pessoas, especialmente aquelas em que há afeto, cooperação e leveza, aparecem como as que mais aumentam o bem-estar experimentado. Conversas com amigos, refeições em família, brincadeiras com filhos, encontros casuais, trocas afetivas, tudo isso é alimento emocional. E, no entanto, muitas vezes sacrificamos essas experiências em nome de outras prioridades. O alerta de Kahneman é claro: se negligenciarmos nossas conexões humanas, o eu que experimenta adoece, e cedo ou tarde o eu que lembra começa a sentir que algo está faltando. Ao final do capítulo, Kahneman não nos dá uma fórmula mágica.
mas ele oferece uma lente poderosa para repensar a vida. O que realmente importa? Viver uma boa vida ou ter lembranças dela? A resposta não é simples. Ambos os eus têm valor. O que precisamos é buscar equilíbrio, não viver apenas para o prazer imediato, nem apenas para uma narrativa de sucesso, mas sim construir uma vida que seja boa de viver e boa de lembrar. Para isso, precisamos ser mais intencionais, escolher melhor nossas prioridades, medir sucesso, não só por conquistas, mas também por paz interior, valorizar o tempo, as relações, a presença. A ciência do bem-estar está aí para nos ajudar e fazer isso com mais clareza e mais consciência. E se ao final deste shot você sair daqui com vontade de reorganizar um pouco sua rotina, olhar com mais carinho para o seu eu que experimenta e talvez investir mais tempo em momentos de conexão verdadeira, então essa conversa já terá valido muito a pena. Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar para minimizar os problemas. Se você gostou, siga-nos no YouTube. Dê no seu joinha. Não custa pensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!